Vasco de olho em apostas, é isso mesmo. O Vasco pode fazer uma aposta em um atacante do Atlético. Vamos trazer informações também sobre o julgamento aí do Vasco com o Marcelo Matos. O Vasco não compareceu e deu a sua versão. A gente vai trazer aqui o que é que o Vasco diz sobre isso. E também sobre a bola aérea do Vasco, que vem sendo muito bom na parte ofensiva, mas precisa ajustar na parte defensiva. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sabe a vinheta? Vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado a você que está sempre junto aqui no Comenta Léo, nos ajudando como membro do canal, também é muito importante para a nossa manutenção aqui do Comenta Léo Vascaíno. E a você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. E é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, o grande zum hoje, da grande notícia, né, vamos dizer assim, na mídia, né, até porque o Vasco não fez muitas movimentações, né, só nesse final da noite é que a gente teve algumas informações. A primeira delas é sobre Marcelo Matos. Quem lembra do Marcelo Matos? Ficou um tempinho aí no DM do Vasco e tal, ele botou o Vasco na justiça e hoje teve uma audiência. Só que o Vasco não compareceu. Com isso, a defesa do Marcelo Matos pediu aí para que a pena seja sacramentada como confissão, já que o Vasco não foi para a audiência. O Vasco, por sua vez, deu a sua versão sobre a situação envolvendo não ir até o julgamento. O Vasco alegou que, em momento algum, foi notificado e, por isso, não foi até o julgamento do Marcelo Matos. Marcelo Matos cobra aí, né, danos morais, entre outras situações, né, do Vasco, indenização, também lesão ocasionada por trabalho, né, enfim, algumas coisas aí que são cobradas pelo Marcelo Matos, que ficou muito tempo fora, teve uma cirurgia mal feita, segundo foi dito na época, e a defesa dele também utiliza sobre isso, mas nesse momento não houve nenhuma condenação, né? Até porque o Vasco não compareceu. O Vasco pediu que seja feita uma nova audiência, mas o jurídico até então não respondeu aí, a justiça não respondeu. Vamos ver o que é que vai acontecer, se eles vão decretar a pena como confissão, já que o Vasco não foi, ou se eles vão marcar uma nova data para que haja uma conciliação entre Vasco e Marcelo Matos. Olha, informação dada pela galera da Rádio Itatiaia em primeira mão, é do interesse do Vasco no atacante David Braga. O jogador pertencia ao Deportivo Brasil. Para você ter ideia, vou contextualizar. Ele pertence ao Deportivo Brasil, foi um dos grandes destaques da Copa São Paulo 2022, ano passado. Chamou a atenção de algumas equipes da Série A, mas acabou não sendo contratado. No início desse ano, ele tinha negociações com o América, chegou inclusive ao América Mineiro, chegou inclusive a fazer exames no América Mineiro. Aí o Atlético foi lá e buscou o jogador. O jogador foi para o Atlético, onde fez 5 jogos, né, como titular dos 6 que ele jogou pelo estadual, não fez nenhum gol e foi tido aí um dos destaques em uma das partidas pela Rádio Itatiaia. O jogador, inclusive, que estava emprestado pelo Deportivo Brasil, foi comprado pelo Atlético agora, 70% dos seus direitos, o Atlético acabou aí exercendo a compra do jogador. Segundo a Rádio Itatiaia, o Vasco tem interesse e observa o jogador, estará, ainda não fez uma proposta formal, mas pode sim irá observar o jogador. Hoje o gerente da equipe do Atlético deu aí entrevista à galera da Atenção Vascaínos, falando aí sobre o interesse no David Braga e também no Carlos, de 17 anos, o volante da equipe do Atlético também. O Vasco, pelo que a gente soube, não fez nenhuma proposta oficial ainda pelo jogador, mas está observando, e segundo o gerente de futebol da equipe do Atlético, iria aí aproveitar a ida do Atlético nessa atividade que deve se acontecer às 19 horas em São Januário, na próxima sexta-feira, para tentar aí observar o jogador e saber se vale a pena ou não a contratação. Mas até o momento não há nenhuma negociação entre Vasco e Atlético pelo jogador, mas o Vasco fica de olho nessa situação de David Braga. Pelo pouco que eu vi mais o David Braga jogando pelo Deportivo Brasil. É um jogador promissor,
não é um jogador que desequilibra, não é um jogador que vai chegar no Vasco e vai ser titular. Para mim, uma aposta, uma promessa do futebol que tem como sua principal característica sua força física, um jogador que ajuda bastante ali em movimentação, mas não é um jogador extra série como muitos esperam aí. Essa é a minha opinião sobre David Braga. No Campeonato do Mineiro, eu só consegui acompanhar um jogo, então não tenho aqui como dar uma opinião maior, mais ampla sobre o David Braga. Eu falo sobre o que eu vi. Sobre o Carlos, não consegui acompanhar nenhum jogo, então não vou dar minha opinião sobre esse jogador. E o Vasco, hein? Vasco amanhã já treinou hoje, né? Inclusive com a volta do Andrei. Pumita e Galaça voltarão posteriormente. Galaça tá jogando agora, né? Inclusive nesse momento que eu tô gravando, contra o Chile, tava no banco de reservas. Chile e Paraguai vão fazendo um amistoso. O Pumita joga contra a Coreia aí nessa semana. Foi muito cobrado aí o técnico da equipe do Uruguai, porque não colocou o Pumita como titular no primeiro jogo contra o Japão. Houve muita cobrança nas redes sociais. Não estão aí, devem se apresentar após os jogos das suas respectivas seleções. Mas o Vasco está ostentando um bom número aí, né? Que é o número de bolas aéreas. O Vasco tem sido bastante eficaz, 65% dos gols que o Vasco fez foi de bola aérea ofensiva, mas ainda aparecem alguns erros na parte defensiva. Maurício Barbieri está ajustando tudo isso durante esses treinamentos da semana, além de aprimorar a parte física dos jogadores, para que no início do Campeonato Brasileiro o Vasco esteja aí em plenos pulmões e na ponta dos cascos, para que a bola aérea do Vasco ofensiva e também a defensiva continue, a ofensiva funcione, aumente até aí a sua probabilidade de gol e a defensiva também não dê moles para que o Vasco continue tendo o seu resultado. Enfim, agora há pouco saíram os grupos da Libertadores e eu tenho uma coisa a dizer a vocês, importante os grupos que saíram, né? Atlético Mineiro e Palmeiras com possibilidades de jogarem em altitude e com isso o Vasco pode aí jogar contra times reservas nesse momento, na primeira e na segunda rodada. Então é isso, agradeço a você que chegou pela primeira vez no nosso canal, aquele abraço, tamo junto, muito obrigado pela sua audiência, amanhã a gente volta com mais informações do Vasco. Valeu!